Romanos 8:37, a palavra de Deus diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe, o texto no qual está inserido este versículo nos fala com muita certeza de que não seremos vencidos pela tribulação, pela angústia, pela perseguição, pela fome, pela nudez, pelo perigo ou mesmo pela espada, e afirma que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Aleluia! Na verdade, estas coisas referidas não devem ser motivo de preocupação, pois a palavra nos dá segurança de que não seremos vencidos por elas. Precisamos tomar cuidado com outras coisas que também são uma ameaça para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que é vencido é dominado e não tem liberdade. Sabe, quando um rei, um líder de um exército, ganhava uma guerra, o povo que havia sido derrotado era conduzido como escravos por ele. E quanto a nós, meus amados irmãos, nós somos vencedores ou estamos sendo vencidos pelo nosso inimigo? Sabe, quando as obras da carne dominam a nossa vida, nós passamos a frequentar a categoria de vencidos. O que temos visto no meio do povo que se chama pelo nome do Senhor é que a manifestação da obra da carne, ou seja, as inimizades, estão vencendo muita gente boa. E o pior, sem que essas pessoas tenham a percepção disso. Envolvidos pelas inimizades, pelas intrigas, contendas, fofocas, as pessoas acabam desenvolvendo sentimentos ruins, como mágoa, ressentimento e, acredite, até ódio. É perceptível quando alguém aborrece o outro, pois quando se refere a tal pessoa, nota-se um certo amargor nas palavras. Por mais que tente esconder, isso parece impossível, e é uma prova nítida de que o perdão não foi liberado na presença de Cristo Jesus. Amados, quando não perdoamos alguém na presença de Cristo, ou seja, na presença daquele que conhece os corações e vê verdadeiramente se o perdão é sincero ou não, nós somos vencidos pelo inimigo. Você se lembra desse texto? Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. É o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Infelizmente, meus queridos, o que mais se nota no meio do povo que se chama pelo nome do Senhor são hoje pessoas feridas, magoadas, ressentidas, que não conseguem perdoar quem lhes magoou, quem lhes ofendeu. E isso acontece mesmo entre lideranças da igreja. Quando não perdoamos, nós não conseguimos ver nada de bom naqueles que nos feriram. E aí, só falamos sobre essas pessoas maximizando seus defeitos e não promovendo como Jesus nos ensina. Sabe, nós não encontramos nada de positivo para referir para os outros. E assim, cumpre-se a Escritura que diz: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Está em Hebreus 12:15. Quantos em nosso meio hoje estão sendo vencidos pelo maligno? A palavra de Deus é clara. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo, ou seja, em Cristo, se permanecermos nele. E quando a comunhão com os irmãos é quebrada, acredite, nós deixamos de estar em Cristo, deixamos de estar na luz. Nós precisamos cada vez mais nos examinar a nós mesmos, independente da nossa consciência acusar ou não, e repensar a nossa vida para não sermos envergonhados na vinda de Jesus. Mas eu tenho uma boa nova para você: a esperança para quem se encontra vencido sob o domínio de alguma coisa. O amigo Espírito Santo está pronto para ajudar você a sair dessa situação. Basta tão somente arrepender-se sinceramente, pedir perdão e se dispor a obedecer a palavra de Deus, independente de qualquer coisa. Que o Senhor Deus nos ajude a vencer a carne, a vencer o mundo, a vencer o maligno e a vencer muitas vezes nós mesmos,
a cada dia. E para isso, nós precisamos observar o que a palavra diz. 2 Pedro 3,14 fala: por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Romanos capítulo 8, versos 37 e 39 diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe, vivemos em uma sociedade que insiste em nos classificar como perdedores, fracos e sem valor. Somos convencidos a acreditar que não temos outro caminho a seguir que não seja o da derrota. Contudo, você não deve acreditar nisso, pois todos esses julgamentos foram criados por Satanás, que é o pai da mentira. Jesus disse que Satanás foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Ele é mentiroso e pai da mentira. Está em João 8,44. O inimigo lança essas mentiras contra a minha e contra a sua vida, para que nós nos esqueçamos que Deus nos criou para sermos vencedores, pois ele sabe que o sentimento da derrota, o sentimento da frustração, nos afasta da presença do Pai. Pode ser que você esteja pensando: mas será que o diabo não tem razão? Afinal, nada dá certo na minha vida mesmo? E eu quero te dizer, se isso tem passado pela sua cabeça, pare e pense um instante. Se Deus te fez a sua imagem e semelhança, por que você seria um derrotado? Não tem como. A Bíblia afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser mais que vencedor significa que quando uma provação vem, você já sabe que a vitória está garantida. Cristo venceu tudo na cruz, no meu e no seu lugar. E agora, nós não temos que nos preocupar e nem ficar com medo. Ele está ao nosso lado e ponto. Entenda, é Deus quem te dará a vitória. Não há nada nesse mundo e nenhum problema grande demais que possa separar você e eu do amor de Deus por meio de Jesus. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Ele perseguia e mandava matar qualquer pessoa que pregasse a respeito de Jesus e de suas obras. Até que um dia, uma luz vinda do céu brilhou no seu caminho, e ele ouviu a voz do próprio Jesus falar com ele. Naquele instante, Paulo descobriu que Cristo realmente havia ressuscitado e que nem a morte pôde vencê-lo. A partir daí, então, ele se tornou um seguidor de Jesus, mas começou a ser perseguido por muitos daqueles que não acreditavam na sua conversão. No entanto, a sua fé se tornou inabalável. Sabe por quê? Porque ele sabia que agora estava do lado do vencedor. E vamos conferir o que ele disse. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então entenda, meu irmão e minha irmã, quando vocês estiverem sufocados pelas circunstâncias da vida, lembre-se que o Senhor te ama e por isso você vencerá mais uma vez essa batalha. Pare de se preocupar e lembre-se da vitória que você teve no passado. Certamente você se lembrará de momentos em que você achou que não daria conta. E mesmo assim, aí está você, firme e forte. Essa é a prova de que você é um vencedor. Então, tenha bom ânimo e profetize a vitória. E creia que o Senhor já está trabalhando a seu favor. Dessa forma, Deus honrará a sua fé e te ajudará a ficar calmo e confiante em todos os momentos. Fique atento à forma como você vê o mundo ao seu redor. Se surgir uma adversidade, não permita enxergá-la como sendo algo insuperável e mais forte do que sua fé. Você pode até se sentir como Davi diante do gigante Golias, mesmo com apenas um estilingue nas mãos. Ele tinha a certeza de que Deus daria vitória a ele. Não há nada tão grande neste mundo que possa te separar do amor de Deus. Jamais esqueça isso. Quando você se sentir sufocado pelas circunstâncias da vida, diga: Deus me ama e eu sei que vencerei mais esta batalha. Terceira palavra. Intimidade não é tirar a roupa. Intimidade é despir a máscara. É tirar o personagem e dizer aquilo que você realmente é.
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Quem foi que disse: a carne é fraca? Foi Jesus. É bem verdade que fica difícil um pouco para a gente acreditar que foi Jesus que disse isso, porque essa expressão, nos dias de hoje, ela tem uma conotação muito errada do seu real sentido. Essa expressão, a carne é fraca, tem sido a desculpa de muitos que vivem no pecado, vivem fazendo o que é errado. E aí, quando essas pessoas cedem à tentação do pecado, elas usam essa frase para se justificar. A carne é fraca. E é importante que nós saibamos que quando Jesus disse isso, ele não usou apenas a frase a carne é fraca. Veja o que ele disse primeiro. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em que situação que Jesus disse essas palavras? Jesus disse essas palavras momentos antes dele ser preso para ser crucificado. Jesus já antevia, Jesus já pressentia que estava na hora dele ser entregue aos malfeitores. E, enquanto ele está em oração, ele sente e ele pressente o que é que vai acontecer a ele. Ele consegue enxergar tudo aquilo que vai ocorrer. A começar pela traição de um dos seus discípulos, que vai entregá-lo com um beijo. Depois, na fuga, no abandono de outros, na negação de um deles. Enfim, Jesus sabe que vai ser difícil passar por aquilo que ele tem que passar. Ele diz: o espírito, na verdade, está pronto. Ou seja, a sua parte espiritual, aquela parte que está conectada com Deus, essa parte está plenamente convicta do que tem que fazer. Sabe que aquela é a missão que ele tem que cumprir. Porém, mesmo sabendo disso, o seu corpo, a sua alma e suas emoções, elas não acompanham o espírito. Elas querem fugir. Jesus sabe que não é fácil, mas ele vai ter que enfrentar. E diante dessas palavras, vigiai e orai para que não entreis em tentação, Jesus, ele mostra que até mesmo no momento de maior agonia da vida dele, quando ele está momentos antes ali de ser aprisionado para ser crucificado, ele demonstra sua preocupação com seus discípulos, com os seus seguidores. A primeira coisa que ele diz é vigiai e orai. E é sobre isso que eu quero falar com você, meu irmão, com você, minha irmã. Diariamente eu recebo pedidos de oração por pessoas que estão atravessando crises, as mais diversas. Tem gente que está passando um perrengue danado na vida financeira. E outros estão passando também um perrengue danado na vida conjugal, na vida matrimonial. E aí, diante dessa palavra, eu percebo uma coisa. Jesus nos deixou um conselho que, se for obedecido, vai nos ajudar a evitar essas crises. E depois, certamente, nós vamos poder ter uma vida muito melhor. Muitas crises nós entramos por negligência à palavra de Deus. E aqui Jesus está dizendo: vigiem, orem, ou seja, abram os olhos, estejam alertas, estejam atentos. Esse conselho é mais urgente do que nunca, porque nunca nós vivemos um tempo de tantas distrações. Nunca nós enfrentamos um tempo em que as pessoas estão cada vez mais distraídas, e com essa distração, o inimigo tem vantagem sobre nós. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer. Algumas relações estão abaladas e até acabadas em razão da negligência, da falta de atenção, de desleixo mesmo, de desmazelo. E onde que isso ocorre? Na vida espiritual.
A primeira a ser afetada é a vida espiritual. Na maioria das vezes começa por aí. A pessoa vai deixando de ter um tempo com Deus, deixando de orar, deixando de buscar a face de Deus. E a partir daí, começam os grandes problemas. Muitas pessoas também estão caminhando ladeira abaixo na vida social. A cada ano que passa, as pessoas vão deixando a convivência com pessoas reais e se entregando a relacionamentos virtuais. Ela não consegue ter 2 ou 3 amigos na vida real. E ela não sente falta, por quê? Porque ela tem 300 na rede social. E ela se conforta com isso. Mas não percebe que o ser humano precisa de relacionamentos reais, verdadeiros. Mas essa vida de mentiras, uma hora, fracassa. E na vida íntima, na nossa comunhão, na casa, no lar, muitas vezes, pelo fato de sermos negligentes e não darmos atenção ao conselho de Jesus, temos enfrentado lutas e mais lutas na nossa família. Intimidade é quando você consegue ser realmente quem você é diante da pessoa com quem você está. É quando você consegue tirar as máscaras. É quando você consegue assumir os seus pecados, as suas fraquezas. É quando você tem capacidade para pedir ajuda para vencer algo que você sozinho não está conseguindo. É isso que é ter intimidade. Intimidade não é tirar a roupa. Intimidade é despir a máscara, tirar a máscara, tirar o personagem e dizer aquilo que você realmente é. Então, meu irmão, minha irmã, para uma vida melhor, seja na vida conjugal, seja na vida familiar, na vida profissional e especialmente na vida espiritual, a palavra hoje é vigiar, abrir os olhos e olhar bem ao redor, identificar o perigo e se prevenir antes que o inimigo alcance vantagem sobre ti. E para isso, o caminho mais curto é a oração que nos conduz à comunhão com Deus. Se você quer ter uma vida melhor, você precisa estar em oração. E se é a primeira vez que você está aqui, eu quero recomendar que você agora inscreva-se nesse canal. Clica no botão inscrever-se. Não custa nada, é de graça, tá bom? Clica também no sino que está ao lado e escolha a opção todas. Por quê? Porque você vai receber no seu celular as orações que eu quero fazer por você. E você sabe que oração é o caminho da bênção. Oração é aquilo que nos fortalece, nos alimenta, alimenta o nosso espírito. A oração pode mudar qualquer situação. E olha, se você quer receber oração, inscreva-se nesse canal. Aproveita, já dá o seu gostei. E lembre-se de deixar o seu nome aqui nos comentários, porque eu quero orar por você, tá bom? Coloca aqui nos comentários o seu nome, o nome dos seus familiares. E, por favor, manda essa mensagem para mais pessoas. Eu tenho a mais absoluta certeza de que se você mandar essa mensagem, você vai ser um instrumento de Deus para transformar o dia de alguém. Depois você me conta. Manda aí para todos os seus contatos no WhatsApp, no Facebook. Manda aí para todos quantos você puder. E agora, eu quero muito orar com você, tá bom? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero apresentar a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. A vida das pessoas que estão com os seus nomes escritos aqui nos comentários. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, afasta dessa pessoa toda dor, todo desconforto, toda distração. Faça com que ela, nessa hora, abra o seu coração. E ao final desse dia, que ela possa testemunhar as maravilhas que o Senhor fez na vida dela. Ajude-nos a ter uma vida na Tua presença, no Teu altar. Ajude-nos a vigiar e orar. Ajude-nos a nos colocar na Sua presença
em oração, em devoção, em súplica, para que nós de fato possamos prevenir os fracassos, os combates, as lutas que muitas vezes nos levam a derrotas. Senhor, eu peço hoje por cada pessoa que ora comigo, cada irmão, cada irmã. Ajude aqueles, ó Pai, em suas necessidades, na saúde, na vida conjugal, na vida financeira, na criação dos filhos, na vida social. Senhor, ajuda, Pai querido, aqueles que estão enfermos, desenganados pela medicina, a alcançar a cura. Ajude aqueles, ó Pai, que estão sendo vítimas de situações, ó Pai, que os levam ao pecado, ao abandono, à desvalorização. Senhor, ajude-os a compreender que o Senhor os ama e o Senhor tem uma vida melhor para cada uma dessas pessoas. Senhor, eu peço um milagre para cada irmão e cada irmã que ora comigo. Que eles possam ser surpreendidos com portas abertas, com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles o devorador. Afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo. Que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria. Que eles possam prosperar em tudo o que empreenderem. Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração seja um coração sempre pronto a perdoar. Pai, que possamos entender que nada somos e que, ao mesmo tempo, Pai, somos coerdeiros da graça junto com os nossos irmãos em Ti, Senhor. Pai, que nós possamos ter mesmo amor pelo nosso semelhante, assim como a Tua palavra nos determina, assim como a Tua palavra e a Tua direção nos conduz, Pai. Que não sejamos teimosos, que não sejamos coração duro. Pai, em nome de Jesus, quebranta o meu coração e o coração dos meus irmãos neste tempo. Gera em nós um arrependimento genuíno, Pai, para que assim, Pai, possamos alcançar o Teu perdão e ao mesmo tempo, Pai, que nós possamos transbordar o perdão para o nosso semelhante, porque essa é a Tua vontade para conosco, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que a mágoa, que a amargura, que o ódio, que o rancor, Pai, não nos impeça de avançar, Pai, segundo os Teus propósitos. Sim, Deus, nós queremos declarar agora uma palavra de libertação, Pai, contra esses sentimentos que não vêm do Senhor, Pai. Pelo contrário, Senhor, são sentimentos que têm a sua identidade no mal e nós abrimos mão, Pai, porque nós queremos viver com tudo aquilo que tem identidade celestial. Por isso, Senhor, gera mesmo perdão no nosso coração. Pai, eu declaro uma palavra de bênção sobre a vida desse irmão e dessa irmã, Pai. Que o Teu amado Espírito Santo traga mesmo, Pai, a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor é Deus. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus Cristo de Nazaré, nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e não se esqueça de inscrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.